no seu primeiro capítulo. A carta mais doutrinária é a carta de Paulo à igreja em Roma, aos Romanos. Romanos, capítulo 1, abra a palavra do Senhor. Eu quero ler a partir do verso 8 até o verso 15, depois meditaremos apenas no versículo que vão ler a posterior, o verso 16. Romanos 1, 8 a 15, e depois também o verso 16, o qual meditaremos. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Li também o verso 17. Leiam comigo novamente, irmãos, queridos, o 16 e 17. Podemos ler juntos? 16 e 17? Leiamos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, privilégio, ó Deus, de mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra. E pedimos, ó Deus, a orientação, a direção do Espírito Santo na compreensão, ó Pai, do texto sagrado, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado porque até aqui nos fortaleceu o Senhor. E obrigado pela palavra santa, maravilhosa, poderosa, que temos em nossas mãos, para através dela recebermos a orientação Tua. Oramos agradecidos desde já, em Cristo e por Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, vamos pensar nesta manhã juntos aqui, nesta manhã abençoada que o Senhor nos concede. Eu creio que a manhã muito linda, né? Muito calor aí. Os irmãos querem que ligue o ar-condicionado? Acho que não ligaram ainda. Querem que ligue o ar-condicionado no frio? Não precisa. Vê todo mundo aí agasalhado, né? Parece que estão com frio. Ainda bem que o ar não é quente, ele é só frio, né? Para não poder aquecer demais. Irmãos, a palavra do Senhor, Paulo está escrevendo aqui esta carta à igreja em Roma. E ele demonstrando já no início o seu desejo, o seu coração, a sua vontade em estar com os irmãos em Roma para anunciar-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vejam bem que Paulo fala que muitas vezes ele se propôs a ir até lá, mas havia sido impedido. Uma coisa ou outra havia acontecido que o impediu de ir até Roma. E o desejo dele
como diz a palavra do Senhor aí para nós, no versículo 13, ele fala que muitas vezes foi impedido, mas queria ir até lá para conseguir igualmente entre vós algum fruto. O fruto que Paulo está falando aqui é a conversão de pessoas, é a transformação de pessoas, é a mudança de vidas. Paulo era prisioneiro, ele mesmo se chama, como prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Por causa do Evangelho havia sido preso muitas vezes. Por causa do Evangelho havia parado na cadeia muitas vezes. Por causa da perseguição que se levantava contra a igreja do Senhor. Mas note no versículo 16, que eu quero me deter nesta manhã com os amados, Paulo ele diz aqui, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, porque o Evangelho primeiramente veio para os judeus, e também para o grego, para os demais, que a porta do Evangelho for aberta para as demais pessoas. Pensemos juntos nessa manhã sobre o poder transformador do Evangelho. O poder transformador do Evangelho. Há um poder gigantesco quando o Evangelho é ministrado, quando o Evangelho é recebido. E Paulo ele mesmo é testemunha viva disso. Eu queria ver alguns textos com os irmãos nessa manhã, onde vai mostrar isso para nós, que Paulo está dizendo. Por exemplo, abra comigo lá em Atos, onde nós temos aí a conversão do apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, nós vemos que o Evangelho de Deus o alcançou, e quando ele foi alcançado pelo Evangelho do Senhor, o que aconteceu posterior após ter abraçado a causa do Evangelho. Atos 9, a vida do próprio apóstolo Paulo nos revela o poder transformador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler para os irmãos, acompanhem por favor. Atos 9, 1 em diante, fala da conversão de Paulo, que até então se chamava Saulo. Diz lá, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias e 3 noites, 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco, diz o verso 10, um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o nome do Senhor. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs-lhe as mãos e disse, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente
caíram imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando ser este o Filho de Deus. Vejam, amados, comigo, o poder transformador do Evangelho. Paulo era um perseguidor da igreja, que se chamava até então Saulo. Ele prendia os cristãos, ele acorrentava os cristãos. Ele estava aqui agora imbuído, ele estava aqui tomado de uma autoridade dada pelas pessoas ali da sinagoga, como diz o verso 2, cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, se ele achasse alguém pelo caminho, alguém que era cristão, alguém que seguisse a Cristo, ele ia prender essas pessoas, ia levá-los presos, acorrentados. E muitas pessoas, além de serem presas, muitas pessoas já no caminho eram mortas, eram assassinadas. Então Saulo, era um perseguidor da igreja. Era alguém que tinha ódio, tinha aversão à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele vai a caminho de Damasco, diz aqui a palavra, esta luz forte, ela brilha diante dele. Diz a palavra que Paulo cai por terra. Ele ouve a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o texto fala que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque ele estava cego. A luz foi tão forte que seus olhos cegaram. E a palavra vem: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e vai para a cidade. Vai para a cidade, porque lá te dirão o que você deve fazer, o que te convém fazer. Diz a palavra no versículo 7, que os companheiros não viram nada. Verso 8, Paulo se levantou da terra, não podia ver, e foi guiado para a cidade. Esteve 3 dias, sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então ele estava 3 dias em jejum. 3 dias. O que Paulo fazia nesses 3 dias? Você olha no texto, meu irmão, senhora, olha no texto, o verso 10, quando ele chama Ananias, o Senhor chama Ananias no verso 11, diz para Ananias: vai até a cidade tal, procura a rua tal, acha um homem que tem por apelido Tarso, apelido de Tarso, e ele está o quê? Verso 11? Orando. Ele está orando. Ora, alguém que estava perseguindo a igreja, alguém que estava acorrentando cristãos, alguém que estava querendo exterminar com a igreja do Senhor, alguém que era uma autoridade, alguém que era um conhecedor profundo do Velho Testamento, embora não com conhecimento espiritual, alguém educado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, conhecia tudo da lei, homem severo, homem tomado pela razão apenas, homem tomado pelo seu intelecto apenas. Agora ele estava orando, 3 dias, orando. Quando a palavra do Senhor diz para ele se levantar, Ananias chega ali e manda ele se levantar, ele iria recuperar a sua vista, verso 17, põe a mão sobre eles e fala: Paulo, vim aqui em nome do Senhor, para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Agora você vê no verso 17, Paulo, alguém com a mão sobre ele, e agora ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Verso 18, a seguir levantou-se, ele levanta e foi batizado. Depois diz a palavra de Deus, veja bem o poder do Evangelho. Verso 19, ele se alimenta, ele se sente fortalecido, permanece alguns dias com os discípulos. Verso 20, qual que é a primeira palavra do verso 20? A segunda palavra, melhor dizendo, depois da letra, da vogal, logo, pregava nas sinagogas, afirmando
a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Irmãos, o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho, na vida do próprio apóstolo Paulo. Isso aqui é para deixar você e eu, para nos deixar maravilhados. Acreditar quando o Evangelho é anunciado, quando o Evangelho é pregado, quando o Evangelho é proclamado, as coisas acontecem em nome de Jesus. Nós não podemos titubear, nós não podemos duvidar do poder transformador do Evangelho do Senhor. É por isso que Paulo fala aos Romanos 1,16, que lemos agora há pouco: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Você pode perguntar assim, alguém poderia ler o texto e perguntar: como pode um perseguidor, como pode um homem nessa categoria, como pode um homem neste patamar, como pode uma pessoa desse jeito, agora 3 dias ele está orando, alguém que viveu a vida perseguindo, alguém que viveu a vida com aversão ao Evangelho, alguém que viveu a vida odiando o Evangelho, alguém que viveu a vida odiando a igreja do Senhor, os cristãos, o povo de Deus, agora caído por terra, agora prostrado: não quero comer, não quero beber, não quero alimentar o meu corpo, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender esse período que estou passando, eu preciso assimilar bem isso, o que está acontecendo, o que foi aquela visão, o que foi aquela voz, eu quero entender. Então Paulo, para entender, ele está orando ao Senhor. Algumas expressões neste texto, amado, que nós precisamos acreditar, que nós precisamos assimilar em nome de Jesus. Esta palavra logo pregava, verso 18 também no finalzinho: a seguir levantou-se e foi batizado, a seguir levantou-se e foi batizado, a seguir, ou seja, as coisas na vida de Paulo foram acontecendo assim rápido, de maneira rápida, de maneira ligeira, sem postergar, sem deixar para depois, porque ele estava recebendo um poder sobre a vida dele, que é o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, irmã, nunca vai ouvir, nunca vai ler no texto sagrado Paulo dizendo assim: olha, eu não estou aqui pregando mais o Evangelho, eu me converti, eu abracei o Evangelho, eu abracei esta causa, mas eu estou aí desanimado, porque há muita coisa. Não, ele não fala isso. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. A vida do apóstolo Paulo era testemunha viva do poder do Evangelho do Senhor Jesus. Amém, igreja? Se você crê nisso, pregue este Evangelho para as pessoas, anuncie esse Evangelho para as pessoas, em nome de Jesus. Sabemos nos dias atuais que a igreja tem enfrentado uma perseguição tremenda em países islâmicos, que é a perseguição do Estado Islâmico. Tem perseguido os cristãos, tem matado os cristãos, tem matado crianças, tem matado independentemente da idade. Esses dias entraram numa escola, todos que eram cristãos, crianças, fuzilaram todas. A perseguição que tem enfrentado isso, mas imagina o líder principal do Estado Islâmico, que gera um contato com o Evangelho, e ele se converter a Cristo. Que mudança vai acontecer em nome de Jesus? Que mudança vai acontecer em nome de Jesus? O poder do Evangelho. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos tentar subterfúgios, alguma coisa que estamos inventando para ganhar vidas. O que nós precisamos é anunciar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho, dizer: há poder no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, há poder no Evangelho. E este homem aqui poderia ser o chefe do Estado Islâmico, poderia ser alguém que odiava os cristãos, mas agora ele está ali convertido aos pés do Senhor Jesus. E ele escreveu várias cartas às igrejas. Os irmãos lembram, já devem ter lido todas elas, várias cartas. Vamos lembrar juntos aqui, quais são as cartas que Paulo escreveu em ordem? Sem colar, não vale colar. Olhar na Bíblia está colando, não vale colar. Quem acertar vai ganhar um prêmio, 1 milhão de Guarani. Ele escreveu qual a primeira carta dele? Bom dia, irmãos, tudo bem? Prazer conhecê-los. Primeira carta, Romanos, 1 Coríntios,
2 Coríntios. Ninguém está lembrando, né? Jesus, Maria e José. Olha na Bíblia, pode olhar na Bíblia, olha na sua Bíblia, vai, pode olhar aí, vai. Vamos deixar os irmãos olhar. Romanos, que tem quantos capítulos? 16. Aí vem 1 Coríntios, que tem exatamente, vamos conferir, 16 também. 2 Coríntios, que tem 13, já diminuiu 3, né? Tem 13. Gálatas, que tem 6 capítulos. Ele escreve Efésios, que tem também 6 capítulos. Filipenses, que tem 4. Colossenses, que tem exatamente 4 capítulos. 1 Tessalonicenses, que tem 5. 2 Tessalonicenses, que tem 3. 1 Timóteo, que era o jovem pastor, que tem 6 capítulos. 2 Timóteo, que tem 4 capítulos. Tito, que tem 3. Filemão, que tem 1. Olha o que ele escreveu. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Escreve aí Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses 1 e 2. Filemão, 2 cartas ao jovem pastor Timóteo. As cartas doutrinárias do apóstolo Paulo. Ele vai doutrinar a igreja, que é Romanos, a maior carta doutrinária, fala da eleição, fala da predestinação, fala da vocação dos santos, né? Coríntios, que fala do poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 15, Coríntios capítulo 13, que fala da importância do amor, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. Paulo é este homem que fora abraçado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que 3 dias em oração já estava cheio do Espírito Santo. Faz um discipulado, porque em Atos 9:19 permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele está sendo discipulado pelos discípulos. E após já está pregando, já está anunciando: Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho é as boas novas, onde você anuncia que Jesus é o Filho de Deus. Amém, não amém? Está pregando Jesus, está anunciando a mensagem da cruz às pessoas, levando o reino de Deus às pessoas. Eu fico, amados, creio os irmãos também, maravilhado diante deste texto. Aí você pergunta: como pode? Como pode? Como pode? Um homem se converte, ora 3 dias, já está cheio do Espírito Santo, fica mais um tempo com os discípulos, já sai pregando em todo canto, e já começa a escrever cartas às igrejas, já começa a ganhar almas, já começa a ganhar vidas para Jesus, já começa a organizar igrejas, já começa a ordenar presbíteros e diáconos para cuidar das igrejas, vão viajando daqui para lá, anunciando o reino de Deus, e multidões se convertendo. Um homem que abalou as estruturas de sua época, porque foi alcançado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí você olha para esse texto e diz assim: mas pastor, e por que isso não acontece nos dias atuais? Não é verdade? Por que hoje as pessoas demoram tanto? Eu já entendi o Evangelho, mas irmão, vamos batizar então. Não, eu acho que batismo é um ato muito demorado, muito sério, então quero pensar um pouquinho mais. Aí vai postergando. Aí não tem enchimento do Espírito Santo, não tem compromisso com o reino de Deus, não tem a identificação do cristão, não tem uma vida transformada, mudada, lapidada, regenerada, porque não abraçou o Evangelho. Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,16, para a salvação de todo aquele que crê. Se você crer é o que? Abraçar. Eu abraço o Evangelho, eu recebo o Evangelho, eu estou no Evangelho de Jesus, e ao abraçar este Evangelho, nós recebemos graça de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus quer encher do Espírito Santo, Deus quer tornar de você um proclamador das boas novas da salvação. Nós não precisamos, repito o que eu já disse, não precisamos inventar nada. Não invente, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, amados, voltando em Romanos 1,16,
há uma outra verdade profunda neste texto que eu quero compartilhar com os amados em nome de Jesus. Paulo fala assim: pois não me envergonho do Evangelho. Irmãos, tem muitas pessoas que não se envergonham do Evangelho, não tem vergonha do Evangelho, mas são vergonha para o Evangelho. Vou repetir: tem muitas pessoas que não têm vergonha do Evangelho, mas são uma vergonha para o Evangelho. Conversando com alguém, a pessoa dizia e questionava que queria morar com uma pessoa casada, e se aquilo é possível. E um pastor disse para ela que podia. E o texto que ela usou, Romanos 8:1. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Nada a ver uma coisa com outra. Sou casada, queria viver com duas ao mesmo tempo. Se podia. E o pastor disse para ela: olha, pode, porque Romanos 8:1 diz que se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está em Cristo, não tem condenação, pode fazer o que você quiser. Olha que absurdo. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Muitos não têm vergonha do Evangelho, mas envergonham o Evangelho. O Evangelho é mudança de vida. Abra comigo lá em Efésios, capítulo de número 5. Vamos ver mudanças de vida que fala para nós, em nome de Jesus. Nós estamos sendo lapidados dia após dia, transformados. Efésios 4, vamos para Efésios 4. Efésios 4. O verso 25 em diante, de alguém que abraçou o Evangelho, fala aí de mudança de vida. Vejam bem, acharam? Amém? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então alguém foi abraçado pelo Evangelho, ao receber o Evangelho de Jesus Cristo, ela não mente mais. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ela está mudada no temperamento. Ela pode até irar, mas ela não peca. Ela não põe o sol sobre a ira. Por que não pôr o sol sobre a ira? Acerta antes do sol ir embora. Ela cuida do seu temperamento. Ela cuida do seu temperamento. Nem deis lugar ao diabo. Ela não dá lugar à ação do diabo. Ela está protegida. O diabo não tem lugar. Como Cristo chegou a dizer: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então não dá lugar para a ação diabólica. O que mais? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, aquele que furtava, aquele que além do furto tem o roubo, ele roubava ou furtava, agora não vai fazer mais. Ele não vai tirar nada de ninguém, agredindo a pessoa, e nem furtar sem ninguém ver. Ele pegou algo escondido e levou para ele. Ele não faz isso mais. Ele vai trabalhar e vai ter ganho suficiente para a sua manutenção e para abençoar outras pessoas. Porque diz o texto sagrado aí, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então ele trabalha para a sua manutenção, e ele também pensa em abençoar os outros. Ele não está voltado para si. Aquela visão que tinha individualista morreu. Agora é a visão coletiva. Agora é uma visão em comunidade. Agora é uma visão olhando para o outro também e não somente para si mesmo. Ou seja, o individualismo morreu, porque ele abraçou o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem como alguém dizer que é evangélico, que é cristão, que recebeu o poder transformador do Evangelho, mas ele vive pensando só em si mesmo.
Se ele traz o evangelho transformador para o casamento, para a casa, na casa ele não é individualista, ele vai viver ali agora a coletividade. Ele vai abençoar pessoas em nome de Jesus. Vão se tornar especialistas em agradecer e abençoar, e não peritos em reclamar, murmurar e pensar só em si, porque o evangelho trouxe transformação em nome de Jesus. Amém ou amém? Aí ele cuida da sua palavra, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, agora ele cuida, porque tem um evangelho, da sua fala. Ele não fala besteiras, ele não fala asneiras, ele não fala palavras torpes de torpeza, né? Palavras que vão ferir os outros. Ele vai cuidar da sua fala. Ele não fica falando bobeiras, bobagens, palavrões. Ele não fala isso. Ele cuida, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, porque a palavra do convertido agora transmite graça às pessoas que estão ouvindo. Amém ou não amém? Porque o evangelho é transformador. Então ele não é vergonha para o evangelho, ele não envergonha o evangelho. Ele não tem vergonha e nem envergonha o evangelho. Tem muitos que não têm vergonha, mas são vergonha para o evangelho, porque a palavra só sai besteira. Hoje, se eu pudesse, uma vez eu até fiz isso, eu fiz uma transliteração deste texto, uma adaptação do texto. Eu disse assim: não saia do seu computador, mais ou menos assim, não saia do seu computador, não digite nada torpe, e digite poste no Face, no WhatsApp, algo para edificação, algo para abençoar vidas. Tem gente que só posta besteira no Facebook, não é verdade? Só posta besteira no WhatsApp, só posta o que não presta, que não tem valor algum. Como é que eu sei, pastor, que eu posto no WhatsApp, no Facebook, é bom ou não é bom? Eu vou dizer para você. Usar uma expressão aqui, uma ilustração. Será que eu posso contar uma piada? Posso. Né? Embora eu sou um pastor sério, dificilmente conto piada, mas de vez em quando você pode contar piada também, pode, não tem problema. Mas como eu sei se eu posso contar essa ou aquela? Um pastor estava num presídio evangelizando os presos, e ele contava piadas, e os presos caíam na gargalhada, ria demais. E o preso disse: mas pastor, você também conta piada? Eu falei: conta, lógico que eu conto, vou contar outra. Aí contava outra, o povo dava risada. Aí o pastor disse assim: sabe qual a diferença da minha piada de vocês? Qual, pastor, qual? A minha piada eu posso contar no púlpito da minha igreja. A de vocês só nesse lugar que vocês estão. Então essa é a diferença. Então ser cristão não é ser fechado, carrancudo. Nós nos alegramos também, mas de forma sadia. Então você pode postar no Facebook, adaptando a ilustração, no Facebook, no WhatsApp, aquilo que a gente pode pôr aqui também no site da igreja, né? Aquilo que a gente pode colocar aqui no telão da igreja. Se puder postar dentro da igreja, na hora do culto, se pudesse postar também, você pode postar lá. É uma forma mais clara e evidente de saber o que nós podemos postar. Dias atrás eu coloquei uma frase assim no Facebook: se a vida de alguém dependesse da sua última postagem, qual seria o destino dela? Se a vida de alguém dependesse da sua última postagem, qual seria o destino dela? Irmãos, estão entendendo, sim ou não? Então nós cuidamos, que o evangelho é transformador em nome de Jesus. Então quando você postar algo, leve vida, não melancolia, que negócio azedo, chato, desagradável. Leva vida em nome de Jesus, que o evangelho faz isso em nós. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus, o evangelho faz isso. Então não saia da vossa boca a palavra torpe, não saia, né? Verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Agora você não vai entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ter prazer em nós. O Espírito Santo vai sorrir conosco. O Espírito Santo vai se alegrar conosco. O Espírito Santo tem aquela... Não vou te entristecer, Espírito Santo. Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo 3 dias após convertido. 3 dias após convertido. Tem gente que está 100 anos após convertido, até hoje não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Paulo estava cheio. O que mais? Verso 31, longe de vós toda amargura
cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Amargura, gritaria, cólera, blasfêmias, ira, longe de vós. Ou seja, essas coisas não fazem parte daquele que foi abraçado pelo Evangelho, amém? Porque é vida nova em nome de Jesus, queridos. O Evangelho é transformador, transformador. Antes de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede meus imitadores, como também sou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifício em aroma suave. Ou seja, agora você anda em amor, agora você é benigno, compassivo, perdoador, você está tomado pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho nos gera nova criatura. Qual o texto da Bíblia que fala que se alguém está em Cristo é nova criatura mesmo? Qual 2 Coríntios 5,17 diz isso? Qual o texto da Bíblia mesmo fala isso, meus irmãos? Qual o texto da Bíblia fala isso? Isso, irmã, é 2 Coríntios 5,17. Qual 2 Coríntios 5,17 fala isso mesmo? Exatamente, 2 Coríntios 5,17. É um texto muito bom, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você é aquela pessoa que tratava os outros na gritaria. Na gritaria. Agora você já é mais tranquilo, né? Você irava, cheio de cólera, de amargura. O Evangelho te mudou em nome de Jesus, amém? O Evangelho muda, o Evangelho transforma. O Evangelho, Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho tem transformado a minha vida. O Evangelho tem nos feito viver de forma diferente, de forma diferente, de forma diferente. Ou seja, aquele que vive gritando, né? Aqueles casais que vivem, pegar em casais, mês de maio, mês de lar, né? Ouvimos aqui um congresso sobre casais, foi uma benção, em nome de Jesus. Casais estão ali brigando, gritando, aí o Evangelho chega, aí eles não vão gritar mais, eles vão ser mansos, eles vão conversar, não gritar, porque só grita numa discussão quem não tem argumento, aí grita, porque não tem argumento. Mas quem tem argumento não precisa gritar, fala brando, fala calmo, em nome de Jesus, amém ou não amém? Amém? No amém pode gritar, amém, aí pode gritar, mas só com as pessoas que não podem, no amém não tem problema, né? Então, é bênção de Deus, não fala demais, fala ponderadamente. É igual aquela história, que o filho diz, pai, eu vou me separar, pai, vou me divorciar, pai. Por quê, filho? Não divorcia, filho. Por quê? Pai, faz 3 meses que a mulher não fala comigo, pai, vamos divorciar. Que isso, filho? Pensa bem, a mulher assim é difícil de arrumar, filho. Difícil de arrumar, pensa bem. Está tão bem, 3 meses quietinho, brincadeiras à parte, mas você controla a sua fala, né? O homem e a mulher, em nome de Jesus, amém? Você controla, porque o Evangelho chegou ali, em nome de Jesus. Paulo fala, aí ele continua, não vou ler tudo aqui, porque o tempo não permite, mas o capítulo 5, ele fala do fruto o fruto da luz e as obras das trevas. Ele vai dizer só uma parte, no verso 3, a impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nome entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, palavras vãs, chocarices, coisas inconvenientes, mas ações de graça, não haja incontinente, impuro, avarento, né? Fala dos filhos da desobediência, segue o texto, depois fala para sermos cheios do Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo, porque, resumindo, o Evangelho chegou até nós, em nome de Jesus. Queridos, Paulo fala outra verdade, abra comigo aí também, por favor, em Filipenses, onde ele fala pessoas que envergonham o Evangelho. Abram comigo, por favor, em Filipenses, capítulo 3, pode abrir comigo, por favor, Filipenses, capítulo de número 3, quem achou, diga amém. Meu Filipenses fugiu daqui, acho que ele foi tomar um café. Filipenses 3, isso. Um frio, até a folha da Bíblia fica ruim de virar, né? Filipenses 3, veja comigo, por favor, o versículo 17 em diante. Olha que verdade profunda que a Bíblia traz para nós. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Vamos parar no verso 17 por enquanto? Olha o que Paulo fala, porque o Evangelho chegou até ele, o poder transformador do Evangelho.
Leiam comigo 17, por favor, bem bonito. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Mais uma vez, bem forte, só os homens. Irmãos, de novo, vamos começar de novo, né? Não fica feio, vamos passar vergonha nos homens aqui, né? Olha, por favor, vamos honrar nossa raça. Homens, irmãos, Jesus, Maria e José. Eu vou ajudar vocês, uns homens aí, não sabe ler não? Misericórdia, tem um cursinho aqui na igreja. Leitura dinâmica, é que alguns estão no celular, no WhatsApp, estão na Bíblia no celular, a Bíblia no iPad, né, no notebook, no computador convencional, aí cada um tem uma versão, né? Então, do jeito que está aí, vamos ler assim, eu vou ler junto também, você vai ler do jeito que está no seu celular, ou no iPad, ou na Bíblia, no papel, não tem problema, tudo é Bíblia, tudo é palavra de Deus, não tem importância. E vamos ler juntos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Isso. Alguém pode ler tranquilo, mas o teor é o mesmo, não é? O teor é o mesmo? É a mesma coisa. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Agora as mulheres, né? As mulheres agora, vai. Exatamente, ficou muito bonito, é igual um monte de mulher conversando, ninguém entende nada, ficou igual. Ficou a mesma coisa dos homens, mas tudo bem. Mas é importante que você entendeu o texto, né? Olha o que Paulo fala, queridos, olha o que Paulo fala, preste atenção. Irmãos, sede imitadores meus, diga comigo, sede imitadores meus. Diga assim também, observai o modelo que tendes em nós. Isso aqui é forte ou não é forte? É forte ou não é forte? Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está ensinando. Observai o modelo que tendes em nós. Sede meus imitadores. Olha aí, queridos, veja a profundidade. Sede imitadores meus. Há um outro texto que Paulo volta a dizer isso, né? Sede imitadores meus como eu sou do Senhor Jesus Cristo. Sede imitadores meus como eu sou do Senhor Jesus, agora ele fala aqui. Sede imitadores meus. Observai aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Qual é o modelo do andar do Evangelho? É o modelo que vocês estão vendo em nós. Alguém diz que se converteu, que abraçou o Evangelho. Paulo fala, ele está andando igual eu estou andando, ele é cristão. Se não estiver, ele não é cristão. Será que Paulo está sendo soberbo, vaidoso, presunçoso em dizer isso? Não, absolutamente não. Porque quando o Evangelho te alcança, o poder transformador do Evangelho, e você não se envergonha do Evangelho, e nem é vergonha para o Evangelho, você é modelo para os demais da vida cristã em nome de Jesus, amém ou não amém? Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, olha, não imitem, não venham imitar eu não, porque eu não sou digno de ser imitado. Já ouviu alguém dizer isso? Você tem que imitar Jesus, não eu. Olhar para Jesus e não para mim. Alguém já ouviu isso? Está certo ou errado? Está errado? Porque você que tem mais tempo de cristianismo, eu vou olhar para Jesus, onde Jesus está? Cadê Jesus? Cadê? É espiritual, não um ser físico. Eu só posso ver Jesus através de você. Através da sua transformação, através da sua vida, através do seu andar, aí que eu vou ver Jesus. Olhe para Jesus, cadê Jesus? Cadê? Está aqui, cadê? Não vejo. É espiritual, nós o sentimos, não o vemos. Agora o vemos através de alguém. Então a igreja tem que ser modelo de como viver o cristianismo.
A igreja tem que dizer assim, ó, você tem que dizer, meu irmão, olha, sede meu imitador como eu sou o de Jesus Cristo. O modelo supremo, principal é Jesus. Nós estamos imitando Jesus, você vem nos imitando. Como que eu tenho que agir? Age assim como eu estou agindo. Faça como eu estou fazendo. Como é que você sabe fazer isso? Porque eu tenho conhecimento da palavra, a palavra me manda fazer isso, então estão seguindo a palavra. A igreja tem que ser modelo, modelo, modelo. O cristão tem que ser modelo. Amém? Você nunca sonhou em ser modelo? Está aí, você agora é modelo. Né? Modelo da beleza do cristianismo, em nome de Jesus. Amém? Se alguém perguntar lá, fala, qual é a sua profissão? Sou modelo. Olhar para você, olhar para o Adriano e dizer assim, você é modelo? Cara feio desse. Brincadeira, Adriano, sua mãe fala que você é bonito, viu? Mãe é mãe. É? Se eu achar o homem bonito, me manda prender, porque está com problema. Irmãos, modelo. Até o Evandro foi bravo. Modelo. Eu sou modelo. Né? Modelo. O Jaime, chega lá amanhã na empresa e fala assim, olha, pessoal, a partir de hoje eu sou modelo aqui. Pensou, Jaime? Fazer um post e colocar na entrada. Não entra ninguém mais lá. Modelo. Não modelo que o mundo entende modelo de beleza física, que é aquilo que nós todos temos de sobra. Amém? Tem quem valoriza a si mesmo, está perdido. Tem que amar o próximo como a ti mesmo, não amar a si mesmo. Então, olha no espelho, fala espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Diz que alguém falou um dia isso para o espelho, até hoje o espelho está dando nome. Para espelho, chega, já falou muito nome. Então, amados, modelo do Evangelho. Quer que alguém conheça o poder do Evangelho, não seja vergonha para o Evangelho, honre o Evangelho. E Paulo fala aqui, verso 18, olha como é profundo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, porque o destino deles é a perdição, Deus é o ventre, a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecer deste modo, firmes no Senhor. O que Paulo fala até chorando. Ele fala em lágrimas, que havia pessoas que andavam no meio, mas eram inimigos da cruz de Cristo. Eu preguei um pouco sobre isso no culto do aniversário da igreja. Inimigos da cruz de Cristo é aquele e aquela que não vive segundo os padrões cristãos. Torna-se inimigo da cruz de Cristo. O inimigo da cruz é aquele que abraçou o Evangelho, mas não vive os padrões do Evangelho. O inimigo da cruz é aquele que diz que um dia recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas o seu andar não condiz com a sua fé, não condiz com o que a Bíblia ensina, não é modelo a ser seguido. Ele é inimigo da cruz, porque ele está passando para as pessoas um evangelho barato, ele está passando para as pessoas um evangelho medíocre, ele está passando para as pessoas que abraçaram a cruz, abraçaram o evangelho, é viver de qualquer jeito, trazer o evangelho como algo a mais. Quando Paulo recebe o Evangelho em Atos 9, não era algo a mais, ele joga fora tudo mais, e agora é só o Evangelho na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia que não queria pregar onde Cristo já for anunciado, mas que anunciar Cristo onde Cristo não fora pregado. Ele fazia de tudo para com todos, para ganhar o maior número de pessoas para Jesus. Mas Paulo era um modelo de um cristão autêntico, verdadeiro e sincero, em nome de Jesus. Preso por causa do Evangelho,
acorrentado, ele pregava o evangelho para o soldado, e o soldado se convertia. E nas sinagogas, no sinédrio, ele pregava o evangelho, as pessoas se convertiam. E ele chega e diz: não me envergonhe do evangelho. E ele dá um motivo pelo qual ele não se envergonhava do evangelho, dizendo: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação está na anunciação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Como pregar esse evangelho? Através da fala, mas principalmente através da vida, em nome de Jesus. Amém? Como é que você consegue agir assim? Como é que você consegue? É o evangelho em nós. Aí ele vai dizer, no 17, está caminhando para o encerramento: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Quando você abraça o evangelho, quando você recebe o poder transformador do evangelho, e você vive o evangelho, vidas serão salvas em nome de Jesus. O poder da salvação de muitas almas está na proclamação do evangelho de Jesus Cristo. Já disse aqui, posso repetir, por isso que Billy Graham foi o homem que mais ganhou almas para Jesus, que Billy Graham sempre pregava o evangelho de Jesus, falando do estado do homem sem Cristo, estado de pecado, de miséria, depravação total, falando da graça de Cristo que vem para abraçar as pessoas, e para abraçar e crer no evangelho é o arrependimento, a entrega, a mudança, e fazia o apelo, as multidões desciam dos lugares, das galerias, e iam à frente aceitando a Jesus Cristo, porque o evangelho estava sendo pregado. O evangelho transforma, o evangelho nos torna modelo, o evangelho salva vidas. Hoje está havendo uma carência da pregação do evangelho, está havendo extinção, está extinto quase a pregação do evangelho. Nas televisões prega prosperidade, prega outras coisas, e não o evangelho de Cristo. Eu vim para o evangelho, hoje eu vim para o evangelho, eu vim para a igreja, eu tenho isso, é o ter. Poucos falam: eu vim para o evangelho, minha vida mudou, tenho paz no coração, na minha alma, eu deito, durmo tranquilo, não tenho insônia, porque o evangelho está na minha casa, na minha bênção, na minha vida, eu sou aí cheio de alegria. Lógico, Deus também dá prosperidade, Deus nos prospera, mas principalmente a salvação que temos em Cristo, como diz João, na sua terceira epístola: faça o vosso por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aquele que recebeu o evangelho, ele tem uma alma próspera, em nome de Jesus. Nós possamos dizer como Paulo: não me envergonhe do evangelho, mas possamos dizer também: não causamos vergonha para o evangelho. Nós honramos o evangelho que um dia nos transformou, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar agradecendo a Deus pelo evangelho. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Te dou um minuto para você fazer a sua oração silenciosa. Depois eu oro também a Deus, em nome de Jesus. Agradeça a Deus porque um dia o evangelho te alcançou. Agradeça ao Senhor porque você é modelo. Se você não entendeu isso, fala: Senhor, eu nunca tinha ouvido isso, Senhor, que eu sou modelo. Eu dizia para as pessoas olharem para o Senhor e não para mim, mas a partir de hoje, ó Deus, eu vou mudar isto. Eu vou dizer: olhem para mim e verás Jesus em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus por alguns instantes.
Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Evangelho do Senhor chegou até nós, quando nós não o conhecíamos, quando nós vivíamos à margem da sociedade, da vida. Mas um dia, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu olhar misericordioso, compassivo e bondoso, o Evangelho bateu às nossas portas e a nossa vida foi transformada pelo Senhor. É verdade, sim, Pai, é verdade. Estamos ainda num processo contínuo de transformação. Estamos ainda, ó Deus, em construção, não estamos prontos. Mas que naquilo que já recebemos possamos ser modelos para outras vidas, para outras pessoas, de uma vida convertida ao Senhor, transformada pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida do apóstolo Paulo, grande servo do Senhor que ele foi, pelos registros, pela escrita, pelo que deixou registrado para nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, ele, 3 dias apenas, já estava cheio do Espírito Santo. 3 dias, já orava, jejuava. E nós, Pai, quantas vezes, convertidos há muito, muito mais tempo, não oramos, não jejuamos, não Te buscamos como deveríamos. Mas que a partir de hoje, ó Pai, este grupo que aqui veio nesta manhã, a partir destes, não de quem não veio, de quem aqui está, o Evangelho seja conhecido na cidade aqui de Cascavel, naqueles que convivem conosco, com o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em nome de Jesus. E as pessoas vão crer, Pai, vão crer, por ver em nós que estamos vivendo o Evangelho do Senhor. Sabemos que a responsabilidade é gigantesca, mas é o Senhor quem nos capacita. Por isso, ó Deus, enche-nos com Teu Santo Espírito e nos dá um domingo maravilhoso na Tua presença. Prepara-nos, ó Deus, para o culto da noite, que seja um culto marcado pela presença do Espírito Santo, um culto regado com o óleo do Espírito Santo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, derrama o Teu poder, Pai, derrama a Tua graça, o óleo fresco do Espírito Santo seja derramado, começo, meio e fim, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque terminamos hoje o mês, amanhã novo mês, mas que será abençoado se estiver à nossa frente em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, oramos em nome do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Dê um abraço bem forte, está ao seu lado, Deus abençoe. Eu vou à porta cumprimentá-los, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Cumprimente algumas pessoas. O Deus que tudo pode fazer.
saber que